Boa noite, meninas. A gente vai começar uma nova aula de avaliação nutricional. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a síndrome metabólica. Então, meninas, a síndrome metabólica, ela tem alguns componentes, né? Hoje a gente até encara que vai um pouco além do que o que a gente enxerga, mas de fato, esses são os parâmetros que vão se alterar a nível bioquímico mais rapidamente. O paciente ele vai ter uma associação aí de excesso de peso, principalmente de obesidade abdominal, onde a circunferência abdominal vai estar aumentada. A gente tem a alteração de triglicerídeos, redução de HDL, aumento de pressão arterial, a glicemia de jejum também apresenta aumentada. Então, o paciente ter diabetes não significa que ele não tem síndrome metabólica, certo? Então, assim, a gente vai ver no próximo slide a quantidade de patologias que estão relacionadas com síndrome metabólica, estão todas dentro do quadro de síndrome metabólica. Então, tudo aquilo que a gente atualmente, no entender, né, no entender clínico, no raciocínio clínico, tudo que pode estar relacionado com síndrome metabólica, excesso de peso, para a gente faz parte do quadro de síndrome metabólica. Aí a gente vê que quando a glicemia de jejum, quando a glicemia de maneira geral, ela se altera no sangue, isso vai trazer inúmeras repercussões, né? Desde não somente a gente levar o paciente para um diabetes, mas a gente ter aumento de processos inflamatórios, a gente ter repercussões renais, a gente ter repercussões a nível de pressão arterial e outras repercussões, né? Inclusive, assim, no envelhecimento, por exemplo, o próprio Alzheimer. Então, um único fator, um único componente aqui, a gente pode verificar que ele vai estar relacionado com inúmeros desfechos em saúde. Então, eu trago para vocês aqui de lado a primeira diretriz brasileira de diagnóstico e tratamento da síndrome metabólica, porém, vocês podem trabalhar não somente com essa aqui, inclusive porque essa diretriz, ela é se eu não estiver enganada, ela é de 2006. E a gente tem outras diretrizes que também atuam com síndrome metabólica, no paciente com síndrome metabólica. Então, a gente vai ter, por exemplo, dentro da Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente tem o manejo da síndrome metabólica. Dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente também vai ter orientações para manejo de síndrome metabólica. Então, é interessante que nós, quanto profissionais da área de saúde, que a gente saiba onde encontrar informações, né? Mas eu vou dar preferência a escolher o que, Pro? Eu vou dar a minha opinião. Eu posso escolher qualquer uma, a que eu quiser, né? A que eu achar mais interessante, porém a gente sabe que as pessoas, o número de óbitos é bem alto quando a gente pensa nas doenças cardiovasculares. Então, eu posso ir lá buscar o que é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia diz a esse respeito, considerando que eu quero prevenir que o meu paciente tenha um evento cardiovascular, mas eu também posso ir direto na Sociedade Brasileira de Diabetes, pensando que o meu paciente ele já veio com diagnóstico de diabetes, e aí associado com o diagnóstico de diabetes, esse paciente ele também vem trazendo a síndrome metabólica. Então, eu posso ir direto lá na Sociedade Brasileira de Diabetes, o que é que ela vem falando a respeito do tema, porque ela vai correlacionar esse tema com o tema principal dela, que é o diabetes. Então, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles vão correlacionar o tema com o principal tema deles, que é as doenças cardiovasculares. E aí, nesse slide aqui, eu quero mostrar para vocês, olha só, a gente tem tudo isso aqui fazendo parte de síndrome metabólica. Todas essas patologias aqui podem estar envolvidas no quadro de síndrome metabólica. Nós estamos falando no quadro clínico de síndrome metabólica. Então, paciente com obesidade,
com hipertensão, a dislipidemia, doenças vasculares, resistência à insulina, o SOP, diabetes, artrite, fígado gorduroso, câncer, apneia do sono, desbiose, infecções, algumas infecções, paciente mais susceptível, Alzheimer, insônia, labirintite, osteoporose, tudo isso está relacionado com síndrome metabólica. Mas por quê? Porque a síndrome metabólica, ela é um conglomerado de fatores, né, que levam ao adoecimento. Então, não é uma patologia só, são várias coisas. E, às vezes, o paciente começa lá com sobrepeso e diabetes, mas ele pode vir a desenvolver várias outras repercussões, né? Ele pode vir a ter várias outras repercussões em saúde, desde que ele começou lá atrás com excesso de peso e diabetes. O perfil lipídico é muito importante porque quando a gente avalia o paciente, o perfil lipídico do paciente, a gente encontra alterações dentro desse perfil lipídico, a gente vai estar investigando e a gente vai poder dar um suporte maior em relação ao tratamento nutricional, do ponto de vista de que esse paciente ele é um paciente com risco para doenças cardiovasculares. Então, o que a gente vai observar dentro dos quadros de dislipidemia é que esses pacientes eles vão ter um colesterol total mais elevado, um LDL mais elevado, triglicerídeos também mais elevado, e ele tem uma tendência para ter um HDL baixo. Então, a gente vai observar que esses valores, eles descompensam, eles estão assim, descompensados, né? E esse descompasso é que sinaliza a dislipidemia. Quando a gente fala de diabetes, a gente está falando de uma doença multicausal. Então, o que a gente antigamente pensava que o diabetes chegou na vida daquela pessoa porque ela comeu muito açúcar. Hoje a gente sabe que não é somente por isso. E a gente vê hoje que um dos principais fatores que predispõe ao diabetes é o acúmulo de gordura. Então, o comer alimentos muito gordurosos vai fazer com que a insulina ela fique menos sensível, mas também o acumular essa gordura, principalmente na região visceral, também vai ter essa mesma repercussão. Então, diabetes, ela tem, a doença diabetes, ela vem de muitas causas, ela pode vir de muitas causas diferentes. Então, o paciente ele pode estar exposto a muita coisa, ele pode ter uma predisposição, mas quando a gente fala de diabetes, a gente está falando principalmente de diabetes do tipo 2, onde ele acaba se desenvolvendo ao longo da vida e ele tem muito mais uma característica de estilo de vida do que propriamente de fatores hereditários. Então, é muito mais relacionado com o estilo de vida do nosso paciente. Então, o sedentarismo e tudo isso relacionado pode, né, como eu já falei, né, uma alimentação errônea, acúmulo de excesso de gordura corporal, o sedentarismo, outras patologias, né, que podem se instalar no paciente, podem fazer com que ele venha a desenvolver o diabetes. O próprio tabagismo, o uso de bebidas alcoólicas, tudo isso vai estar relacionado, então por isso que a gente considera o diabetes como uma doença multicausal. E a principal característica dela é que a insulina, que é produzida pelo nosso pâncreas, não consegue trabalhar direito. Então, com isso, a gente vai ter um quadro de hiperglicemia, e essa hiperglicemia instalada, ela é tóxica, né, para o nosso corpo, então ela vai acabar prejudicando uma série de tecidos. Então, a gente vai ter repercussão renal, a gente vai ter repercussão ocular, na nossa saúde ocular, a gente vai ter repercussão na saúde cardiovascular, enfim, em várias áreas do nosso corpo, né?
Bom, os exames relacionados com a avaliação, diagnóstico e o acompanhamento da doença diz respeito à glicemia de jejum. Então, a gente vai ter aí uma glicemia para diagnóstico, uma glicemia que vai estar superior à dosagem de 126 miligramas por decilitro de sangue. Porém, se o paciente ele apresenta uma glicemia de jejum que vai estar entre 110 e 125, esse paciente ele está alterado. Então, o que eu vou fazer com esse paciente? Encaminhar ele para um teste de tolerância à glicose. Como é que é feito esse teste? O paciente fica de jejum, né, durante 8 a 12 horas, e ele se dirige ao laboratório, e lá no laboratório ele vai colher a glicemia zero, que é a glicemia de jejum. Posterior à coleta, ele vai fazer uso de uma quantidade de glicose, ele vai tomar essa glicose diluída em água. Então, são 75 gramas que ele recebe, diluída em mais ou menos 300 ml de água. Então, ele ingere, não pode demorar de beber esse líquido, ele tem que beber relativamente rápido, para que a gente possa começar a fazer a contagem do tempo, quando ele acaba de tomar o último gole. Então, a gente começa a marcar o tempo, 30 minutos depois ele colhe sangue novamente, 60 minutos ele colhe sangue novamente, então é no tempo 0, 30, 60 e 120. Feitas essas coletas, o paciente depois vai receber esses valores e aí a gente vai observar se em algum, né, desses tempos aqui ele recebe uma glicemia maior ou igual a 200 miligramas. Esse valor de 200 miligramas é muito interessante porque se a gente faz uma dosagem de glicemia num paciente em qualquer horário, mesmo sem jejum, que o normal, em geral, a gente pede a glicemia de jejum. Mas se a gente pede uma glicemia e o paciente coleta a glicemia dele em qualquer horário do dia sem ter feito jejum e der acima de 200, maior ou igual de 200, esse paciente ele também pode ser diagnosticado como diabetes. É lógico que não é só isso. Então, o médico, em geral, ele vai solicitar o exame que é considerado o padrão ouro, que é o TTG, né? Então, sempre vai ser a partir do diagnóstico desse aqui. Então, esses outros exames, o médico pode até solicitar e tal, mas o diagnóstico mesmo vem a partir do TTG. A hemoglobina glicada vai apresentar maior ou igual a 6,5%, sendo que os pacientes que apresentam 5,7% e 6,4%, eles estão com risco aumentado para desenvolver o diabetes. Outros exames que a gente avalia é a glicemia pós-prandial e a frutosamina. E aí deixa eu só fazer um adendo aqui, né? A hemoglobina glicada, em geral, é uma memória. Então, como o nome dela já está dizendo, é uma hemoglobina que está associada às moléculas, né? Hemoglobina associada a moléculas de glicose. Então, houve essa conjugação. Isso daqui é uma memória, esse exame. Então, diz respeito às dosagens de hemoglobina ou à glicação dessa hemoglobina no tempo de mais ou menos 2 meses a 3 meses. Então, eu não preciso pedir, por exemplo, se eu acompanho um paciente mês a mês, eu não preciso pedir a hemoglobina dele todos os meses. Basta eu pedir a hemoglobina dele a cada 3 meses, porque a mudança real eu só vou enxergar a partir, então, de 3 meses, a cada 3 meses. Pedi agora, o paciente chegou para mim a primeira vez, pedi a hemoglobina glicada, ou ele trouxe uma hemoglobina glicada, e eu quero avaliar a próxima hemoglobina dele como é que vai estar, então eu só vou pedir esse exame daqui a 3 meses. Mas se eu quiser pedir esse exame menos, eu quiser ver, né, a memória, quiser ver como é que está se comportando essa glicemia dele ao longo do tempo e observar se a dieta ou terapia que eu estou passando para ele, se o que eu planejei para esse paciente está dando certo, então em menor tempo que esse, eu não peço a hemoglobina glicada. Eu faço a solicitação da frutosamina, que vai me dar esses valores. Então,
A frutosamina também é uma memória de como é que anda essa glicemia desse paciente, porém em um tempo inferior. Então, eu consigo pedir essa frutosamina porque ela vai se apresentar alterada ali já algo em torno de um mês, a gente já vê essas alterações. Então, se a minha dieta estiver dando certo, se a estratégia que a gente estiver fazendo estiver dando certo, um mês depois a frutosamina ela vai dar, ela pode me dar um parâmetro melhor, um direcionamento melhor. A glicemia pós-prandial é muito frequentemente utilizada porque o teste, o TTG, que é utilizado no diagnóstico, e alguns médicos gostam mais de solicitar o TTG, né? E outros gostam mais de pedir a glicemia pós-prandial. A glicemia pós-prandial dá uma noção real para a gente de como é que esse paciente está se comportando assim, em relação à alimentação dele. Então, dentro da alimentação do dia a dia, como é que fica a glicemia dele após ele se alimentar, né? Então, alguns profissionais gostam mais de pedir a glicemia pós-prandial porque ele dá um direcionamento, inclusive, da medicação. Então, o médico passou uma medicação que esse paciente ele toma de manhã para ir e faz a refeição dele. Ele faz a refeição, toma logo, né, junto da refeição, o medicamento para baixar a glicemia. Então, a gente consegue ver aqui se a estratégia está funcionando, ok? Então, quando a gente pensa na síndrome metabólica, a gente também tem outros exames que fazem parte, né, desse cenário. Por exemplo, o ácido úrico e a creatinina, que vocês viram nas outras aulas, que são marcadores de função renal e que dentro da síndrome metabólica a gente vê que pode sim acabar sendo comprometido. A gente tem o peptídeo C, que é um marcador de produção de insulina, e a própria insulina. Essas dosagens elas são interessantes porque quando a insulina ela está alterada no nosso organismo, né, a gente pode imaginar que o que está acontecendo é que eu estou com uma quantidade de glicose maior no sangue, que essa insulina que está lá, o corpo entende que essa insulina ela não é suficiente, mas o que pode estar acontecendo com ela é que ela não seja sensível o suficiente para dar conta da glicemia que está circulando. Então, na tentativa de consertar esse erro, o organismo produz mais insulina. Então, é interessante a gente observar esses valores de insulina. As apolipoproteínas A e B, então, são proteínas associadas a gorduras, né, onde a polipoproteína A ela está muito mais relacionada com o HDL, portanto, ela participa da remoção do excesso de colesterol dos nossos tecidos. Então, ela, digamos, poderíamos dizer que ela é um pouco protetora, né? E a polipoproteína B, ela é um polipeptídeo que está muito mais voltado para a atividade da VLDL, da LDL, né? A maior parte dessa polipoproteína B, ela está relacionada com a LDL, então quando ela está alterada, ela pode ser considerada um fator de risco para a doença coronariana. Então, a avaliação dessas apolipoproteínas também são valores interessantes. E por último, o VLDL. A gente relembra a hemoglobina e a gente viu a hemoglobina em aulas anteriores, onde a gente trabalhou as anemias. Então, a hemoglobina, como vocês veem aqui, ela é a globina associada com o grupamento M, que vai formar então a hemoglobina. Vocês veem aqui na figura, né, esse componentezinho aqui, pequenininho, né, de cor amarelada, que representa então o M, que são as nossas partículas, as nossas moléculas de ferro que estão associadas então à globina. Os valores normais variam entre 12 e 16 gramas por decilitro de sangue para as mulheres e de 14 a 18 gramas por decilitro de sangue nos homens. E a gente vai usar a hemoglobina
na avaliação de anemias, mas também quando a gente tem excesso delas, a gente poderia chamar de eritrocitose. Nenhum dos casos a gente pode considerar saudável, né? Lembrar que se eu tenho deficiência de proteínas, eu também vou ter uma complicação em relação à síntese das minhas proteínas. Então, eu preciso ter um aporte alimentar bacana de proteína que atenda à demanda, que pode ser uma demanda dentro da nossa fisiologia saudável, dentro do nosso estado fisiológico, mas também pode ser uma demanda aumentada por patologia. Então, ficar atento a esses exames. Aqui na albumina a gente vê valores aqui de normalidade entre 3,5 gramas por decilitro de sangue e 5,0 gramas por decilitro de sangue. A albumina ela é produzida no fígado e é uma proteína que vai carregar hormônios, medicamentos, né? Então, ela vai também controlar líquidos corporais. Então, quando essa albumina, a gente tem deficiência na produção dela, e se ela trabalha com líquidos corporais, por exemplo, eu vou observar a formação de edema, porque eu vou ter extravasamento dos líquidos para a área intersticial, que é onde, né, entre as células, os tecidos. Então, eu vou observar que eu vou ter um edema, e até edema generalizado, né? A gente já conhece essa nomenclatura, já aprendeu, a nasarca. Bom, e a albumina, ela pode se encontrar deficiente em quadros de deficiência de proteína na dieta, então redução de proteína na dieta. Se o indivíduo ele tiver uma má absorção de proteínas, eu também posso acabar levando a uma redução nas dosagens de albumina no sangue, doenças renais, problemas de fígado. Então, se a albumina ela é produzida no fígado, é muito fácil de a gente correlacionar também com doenças hepáticas. Se eu tenho um fígado doente, eu tenho um fígado que não consegue sintetizar todas as proteínas e todas as substâncias que ele deveria. Ele não consegue fazer isso de maneira adequada. Portanto, a gente pode identificar a partir da albumina também problemas hepáticos. Aqui a gente tem uma outra proteína que é a transtirretina, também é produzida no fígado. A transtirretina ela é uma proteína que transporta retinol e hormônios tiroxina, que estão relacionados com a saúde da nossa tireoide. Então, quando eu tenho uma redução da transtirretina, eu vou ter, então, muito provavelmente, relação com deficiência de vitamina A, e ela pode se encontrar reduzida em quadros de desnutrição e de inflamação. Lembrando que quando a gente tem deficiência de vitamina A gente tem toda aquela sintomatologia, né? De pele seca, de olhos ressecados, então problemas oculares, cabelos ressecados, enfim. A transferrina, as dosagens normais podem variar entre 202 a 336 miligramas por decilitro de sangue. É uma proteína que transporta o ferro. Quando ela está deficiente, né, ou então quando o ferro está deficiente, a gente vai ver que a saturação dessa transferrina ela vai estar menor. E em quadros mesmo de deficiência mais importante, a gente vai ver que essa saturação ela vai girar algo em torno de 15%. Mas eu também posso ter um cenário diferenciado. Eu posso ter que em quadros de excesso de ferro, essa saturação vai ser maior. Então, assim, se eu peço uma dosagem de transferrina, eu vou observar como é que anda essa saturação dela. Se essa saturação está baixa, significa que ela tem pouco ferro ligado a ela. Isso significa que eu tenho, muito provavelmente, baixos estoques de ferro. Então, eu posso associar a minha análise de transferrina com a análise da ferritina
que é a proteína que de fato vai estocar o ferro. E eu tenho que fazer essa associação, então, primeiramente, eu vou observar que a ferritina ela vai reduzir mais rápido ou alterar mais rápido, depende do que a gente, do que a gente vai encontrar. Né? Então, a ferritina ela é a primeira que vai ter ou níveis alterados ou níveis abaixados. Então, a gente vai ver primeiro nela porque ela é mais sensível. E aí, depois é que a gente vai ver as modificações de valores normais lá na transferrina. Quando eu tenho baixa saturação de transferrina, eu vou associar com anemia. Mas se eu também tenho uma alta saturação de transferrina, eu posso associar com oxidação, posso associar com processos inflamatórios, dentro de quadros inflamatórios, então, problemas hepáticos, eu posso ter quadros aumentados de ferritina, por exemplo. Então, observo que há modificações nos valores, modificações nos parâmetros de normalidade, eu tenho que fazer as minhas correlações com outros exames, tá certo? Aqui a gente fala da proteína transportadora de retinol. Essa proteína transportadora de retinol, ela é sensível à biotina, então, quando eu vou fazer a coleta desse exame, eu peço para o paciente suspender o uso da biotina, para que a gente não tenha um exame que eu não consigo ter, de fato, uma realidade dele, consigo ter uma leitura real, né? Então, essa proteína transportadora do retinol, a RBP, ela é sintetizada também no fígado, então ela transporta a vitamina A pelo corpo e quando há queda nessa proteína, normalmente eu vou ter associação com deficiência da vitamina A. E mais uma vez, né, para a gente lembrar que quando eu tenho deficiência de vitamina A, então eu tenho pele seca, problemas oculares, a fadiga também, tá bom? Lembrando aí, importante. E aí a gente encerra essa aula falando dos índices de prognóstico, né? Prognóstico é previsão. Então, dentro do quadro de saúde do paciente, do quadro de adoecimento dele, quando a gente fala de prognóstico, a gente fala de prever o quadro evolutivo dele. Então, a gente usa alguns índices, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui rapidamente. A gente tem o CLT, que a gente vai avaliar a linfocitometria, né, e o estado de imunidade do paciente. Então, essa linfocitometria, a gente vai avaliar a partir desse cálculo aqui, onde a gente vê o percentual de linfócitos, onde esses dados a gente vai pegar lá no hemograma, percentual de linfócitos, multiplicado pela contagem dos linfócitos e divide por 100. Vai me dar o CLT. Aí a gente tem o ICA, que é o índice de creatina pela altura. Esse índice eu vou avaliar o catabolismo do paciente. Então, interessante, um índice interessante para pacientes queimados, um índice interessante para pacientes idosos, acamados, para pacientes que estão em dieta enteral, em dieta parenteral. É um bom indicativo de se a gente tem um paciente que está evoluindo ou não, se a gente precisa melhorar a nossa estratégia. Então, o ICA, a gente vai encontrar a partir da dosagem da creatinina dele de 24 horas, a gente vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo coeficiente de creatinina. Bom, a gente tem um balanço nitrogenado, o balanço nitrogenado vai avaliar a terapia nutricional. Então, será que eu estou ofertando para esse paciente o que ele precisa? Bom, como é que eu encontro isso? O balanço nitrogenado é dado pelo nitrogênio ingerido, diminuído pelo nitrogênio excretado. Porém, quem é o nitrogênio ingerido? O nitrogênio ingerido é a quantidade de proteína em gramas, as gramas de proteína que eu dei ao meu paciente na dieta,
dividido por 6,25. Aí eu encontrei o nitrogênio ingerido. Só que é menos o nitrogênio excretado. Quem é o nitrogênio excretado? O nitrogênio excretado é, então, a concentração de nitrogênio ureico urinário de 24 horas, que vai avaliar a ureia de 24 horas nessa urina, na urina de 24 horas, mais 4. O que é esse 4? Esse 4 é uma previsão de nitrogênio que foi excretado lá nas fezes, no suor, né? Enfim, então, que representa isso daqui. Então, isso daqui é um valor fixo, é um parâmetro estudado, é uma estimativa de que o indivíduo, ele expele 4 gramas de nitrogênio a partir dessas vias aqui, ok? Então, a gente vai pegar e vai fazer esse cálculo, fez esses dois, aplica nessa fórmula aqui, que é o nitrogênio ingerido menos o nitrogênio excretado, eu vou encontrar, então, o meu balanço nitrogenado, que precisa ser positivo, tá bom? Aí a gente vem para o índice de risco nutricional, onde eu vou avaliar a morbidade do paciente, morbimortalidade dele. Como é que eu faço isso? Seguindo a seguinte fórmula. Eu vou fazer 1,519 vezes a albumina sérica, que é a dosada lá no sangue, mais 0,417 vezes esse cálculo aqui. Peso atual dividido pelo peso habitual vezes 100. Ok? Então, feito esses valores aqui, gente, esses dados, esses índices de prognóstico, eles são interessantes, então a gente vê que eles têm uma aplicabilidade diversa. Em geral, eles são utilizados em pacientes que estão hospitalizados, tá? Meninas, no estudo dirigido que eu vou enviar para vocês, ainda essa semana, eu vou colocar alguns exemplos de cálculo e aí vocês vão fazendo em casa, tá certo? Eu vou fazer um exemplo e vocês fazem o de vocês e para que vocês possam treinar, caso vocês possam receber esses valores aí, receber questões onde vocês precisem fazer esses cálculos na prova, tá bom? Encerra essa aula aqui. Já que você está aqui no YouTube, no canal da professora Kali, deixe uma curtida para mim, é importante. Muito obrigada, meninas. A gente se vê então na nossa próxima aula, tá certo? É com um prazer muito grande estar com vocês aqui também. Um beijo, a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.